Razão e Sensibilidade. Autora, Jane Austen, capítulo 36. Antes de ouvir, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Alguns dias depois deste encontro, os jornais anunciaram que a senhora de Thomas Palmer havia dado à luz um filho e herdeiro em segurança. Um parágrafo muito interessante e satisfatório, pelo menos para todos aqueles amigos íntimos que já haviam sido informados. Este evento, extremamente importante para a felicidade da senhora Jennings, produziu uma alteração temporária no modo como dispunha de seu tempo e influenciou, da mesma forma, os compromissos de suas jovens companheiras, pois como ela desejava passar tanto tempo quanto possível com Charlotte, ia visitá-la todas as manhãs, assim que estivesse vestida, e não voltava até o fim da noite. E as senhoritas Dashwood, por solicitação específica dos Middleton, passavam o dia inteiro, todos os dias, em Conduit Street. Para seu próprio conforto, elas teriam preferido ficar, pelo menos pelas manhãs, na casa da senhora Jennings, mas não puderam ir de encontro aos desejos de todos. Suas horas, portanto, foram transferidas para Lady Middleton e as duas senhoritas Steele, que valorizavam tão pouco sua companhia quanto alegavam desejar. Eram sensatas demais para serem companheiras desejáveis para a primeira, e estas últimas consideravam com inveja que estavam se intrometendo no terreno delas e compartilhando da gentileza que queriam monopolizar. Apesar de o comportamento de Lady Middleton para com Elinor e Marianne ser absolutamente educado, ela não gostava delas nem um pouco, na verdade. Por elas não elogiarem nem a ela mesma, nem a seus filhos, ela não acreditava que fossem simpáticas. E por gostarem de ler, elas considerava satíricas, talvez sem saber exatamente o que significava ser satírico. Mas isso não importava, era uma censura comumente utilizada e facilmente aplicada. A presença delas era uma restrição para ela e para Lucy. Cerceava a ociosidade de uma e as ocupações da outra. Lady Middleton ficava com vergonha de não fazer nada na frente delas, e Lucy tinha medo que a desprezariam pela adulação, que, em sua ausência, tinha orgulho de inventar e oferecer. Das três, a senhorita Steele era quem ficava menos descomposta com a presença delas, e tinha um poder de fazer com que as aceitasse completamente. Se ao menos uma delas contasse, de forma completa e detalhada, a história do caso entre Marianne e o Sr. Willoughby, ela teria considerado estar amplamente recompensada pela perda do melhor lugar perto da lareira após o jantar, que a chegada delas havia causado. Mas tal conciliação não foi concedida, pois apesar de ela frequentemente lançar expressões de pena por sua irmã, a Elinor, e mais de uma vez fazer menção à inconstância dos homens na frente de Marianne, não surtiu nenhum efeito, exceto um olhar de indiferença por parte da primeira e de desdém por parte da última. Um esforço ainda menor poderia ter feito com que ela se tornasse sua amiga, se ao menos elas rissem com ela sobre o reverendo, mas elas tinham tão pouca vontade de agradá-la, assim como as outras, que se Sir John jantasse fora, ela passaria um dia inteiro sem ouvir nenhuma piada sobre o assunto, além das que ela mesma gentilmente fazia. Todos esses ciúmes e descontentamentos, contudo, passavam tão despercebidos pela senhora Jennings que ela pensava ser algo bom as garotas estarem juntas, e costumava parabenizar suas jovens companheiras todas as noites por terem escapado da companhia de uma velha tão chata por tanto tempo. Às vezes se juntava a elas na casa de Sir John, às vezes em sua própria casa. Mas onde quer que fosse, sempre chegava de excelente humor, cheia de alegria e orgulho, atribuindo o bem-estar de Charlotte a seus próprios cuidados, e pronta para dar uma descrição tão exata e detalhada da situação dela, que só a senhorita Steele tinha curiosidade suficiente para desejar. Uma coisa perturbava, porém, e reclamava disso diariamente. O Sr. Palmer tinha opinião pouco paterna, porém comum entre seu sexo, de que todos os bebês eram iguais. E apesar de ela conseguir perceber claramente, em momentos diferentes, as semelhanças mais surpreendentes entre este bebê e todos os seus parentes, de ambos os lados, não havia como convencer seu pai disso, nem persuadi-lo a acreditar que ele não era exatamente como todos os outros bebês da mesma idade. Tampouco podia fazê-lo reconhecer a simples declaração de que era a criança mais bonita do mundo,
Agora, relatarei o infortúnio que naquela época abateu-se sobre a Sra. John Dashwood. Durante uma visita de suas duas cunhadas da Sra. Jennings à sua casa em Harley Street, uma outra conhecida dela apareceu. Uma circunstância que, sozinha, não seria provável que lhe causasse qualquer mal. Porém, enquanto as imaginações dos outros os levem a formar juízos errôneos sobre nossa conduta e a chegar a um veredito com base em aparências, nossa felicidade estará sempre, até certo ponto, à mercê da sorte. Neste caso, esta senhora que chegou por último permitiu que sua imaginação levasse para tão longe da verdade e da probabilidade que, só por ter ouvido os nomes das senhoritas Dashwood e compreendido que eram irmãs do Sr. Dashwood, ela imediatamente concluiu que estavam hospedadas em Harley Street. E esta interpretação errada produziu, por 1 ou 2 dias, convites para elas também, além de para seu irmão e cunhada, para uma pequena festa com música na casa daquela senhora. A consequência disso foi que a Sra. John Dashwood foi obrigada a se sujeitar não somente à grande conveniência de enviar sua carruagem para buscar as senhoritas Dashwood, como também, o que foi ainda pior, se sujeitar a todo o desprazer de fingir tratá-las com consideração. Quem podia dizer se elas não esperariam sair com ela novamente? O poder de decepcioná-la, é verdade, sempre seria dela. Mas isso não era o suficiente, pois quando as pessoas se concentram em um modo de agir que sabem ser errado, sentem-se ofendidas com a expectativa de algo melhor vindo delas. Marianne, àquela altura, havia sido gradualmente convencida a sair todos os dias, de modo que lhe era indiferente ir ou não. Então, preparou-se silenciosa e mecanicamente para todo compromisso noturno, apesar de não esperar a menor diversão em nenhum deles, e costumeiramente sem saber até o último momento aonde estava indo. Havia se tornado tão indiferente às suas roupas e aparência que não dava a metade da atenção durante todo o tempo que gastava para se arrumar, que a senhorita Steele prestou nos primeiros 5 minutos que passaram juntas, quando ela havia terminado. Nada escapava à observação detalhada e curiosidade geral dela. Ela via tudo e perguntava sobre tudo, sem descansar até saber o preço de todas as partes das vestimentas de Marianne. Conseguia adivinhar quantos vestidos de festa ela tinha com mais precisão do que a própria Marianne, e esperava descobrir, antes de partirem, quanto gastava semanalmente com a lavagem de suas roupas e quanto ela tinha todo ano para usar consigo mesma. A impertinência de tal tipo de escrutínio, ademais, costumava ser concluída com um elogio, que apesar de ter o objetivo de adoçá-la, era considerado por Marianne a maior impertinência de todas, pois, após aguentar uma análise do valor e do estilo de seu vestido, da cor de seus sapatos e de seu penteado, ela tinha quase certeza de que ela diria que estava extremamente elegante e ousava dizer que faria muitas conquistas. Tal encorajamento foi sua despedida na ocasião, ao chegar à porta da carruagem de seu irmão, na qual estavam prontas para entrar 5 minutos após ter estacionado na porta, uma pontualidade não muito agradável para sua cunhada, que havia ido na frente para a casa de sua conhecida e que esperava algum atraso da parte delas, que pudesse causar uma inconveniência para si mesma ou para seu cocheiro. Os eventos daquela noite não foram muito marcantes. A festa, assim como outras que contavam com música, continha muitas pessoas que tinham um verdadeiro gosto pela performance e muitas outras mais que não tinham nenhum. E os próprios músicos eram, como de costume, na opinião deles mesmos e de seus amigos íntimos, os melhores concertistas particulares da Inglaterra. Como Elinor não tinha talento para a música e tampouco fingia ter, não teve escrúpulos em desviar o olhar do piano de cauda sempre que queria, e não refreada nem mesmo pela presença de uma harpa e o violoncelo, olhava o quanto queria para todos os outros objetos da sala. Em uma dessas observações gerais, percebeu, dentre um grupo de jovens homens, aquele que havia dado uma palestra sobre palheteiros na joalheria Grace.
Percebeu logo depois que olhava para ela e falava com familiaridade com seu irmão. Havia acabado de decidir descobrir seu nome com este último, quando ambos vieram em sua direção, e o Sr. Dashwood apresentou-o como o Sr. Robert Ferrars. Dirigiu-se a ela com descontraída cortesia e fez uma reverência tão rebuscada que confirmou sua suspeita de que ele era exatamente tão exibido quanto ouvira Lucy descrevê-lo. Que feliz seria se seu afeto por Edward dependesse menos de seu próprio mérito do que do mérito de seus parentes mais próximos. Porque se fosse esse o caso, a reverência de seu irmão teria sido o toque final para que o mau humor de sua mãe e irmã teria começado. Mas apesar de refletir sobre a diferença entre os dois jovens, ela não achou que o convencimento vazio de nenhum punha um fim à sua admiração pela modéstia e valor do outro. O motivo da diferença entre eles, o próprio Robert exclamou para ela ao longo de 15 minutos de conversa. Pois ao falar de seu irmão e lamentar a extrema falta de habilidades sociais que acreditava ser a verdadeira razão de Edward não se misturar com as pessoas apropriadas, ele atribuiu o fato, cândida e generosamente, muito menos a qualquer deficiência natural do que o infortúnio de ter estudado com um tutor particular, enquanto que ele mesmo, apesar de provavelmente não ter qualquer superioridade natural específica ou relevante, meramente devido à vantagem de ter estudado em um colégio, estava tão apto a conviver com a sociedade quanto qualquer homem. Juro, acrescentava ele, acredito não ser nada além disso. E digo com tanta frequência a minha mãe, quando ela lamenta o fato. Minha cara senhora, sempre digo a ela, deve ficar tranquila. O mal agora é irremediável e foi inteiramente culpa sua, porque deixou-se convencer por meu tio, Sir Robert, contra sua própria opinião, a colocar Edward aos cuidados de um tutor particular, na época mais crítica de sua vida. Se ao menos o houvesse mandado para Westminster, como eu, ao invés do Sr. Pratt, tudo isso teria sido evitado. É deste modo que sempre considero o assunto, e minha mãe está perfeitamente convencida de seu erro. Elinor não se opôs à opinião dele, porque qualquer que pudesse ser sua estimativa sobre a vantagem de se estudar em um colégio, ela não podia pensar no tempo que Edward passou com a família do Sr. Pratt com nenhuma satisfação. A senhorita reside no condado de Devon, creio eu, foi sua próxima observação, em um chalé perto de Dawlish. Elinor corrigiu-o quanto à localização, e pareceu um tanto quanto surpreendente para ele que alguém morasse em Devon, sem ser perto de Dawlish. Ele concedeu sua calorosa aprovação, contudo, ao tipo de casa onde a família dela residia. Eu mesmo, disse ele, gosto muito de um chalé. Há sempre tanto conforto, tanta elegância neles, e declaro que se tivesse algum dinheiro sobrando, compraria um pedaço de terra e construiria um para mim mesmo, dentro de uma curta distância de Londres, para onde eu poderia ir sozinho de carruagem a qualquer momento, reunir alguns amigos ao meu redor e ser feliz. Aconselho a todos que forem construir algo, que construam um chalé. Meu amigo Lord Cotland me procurou de propósito outro dia para pedir meu conselho e me mostrou 3 plantas diferentes feitas por Bonomi. Eu deveria decidir qual era o melhor. Meu caro Cotland, disse eu, imediatamente jogando todas na lareira. Não escolha nenhuma delas, e sim construa um chalé. E é o que será feito, creio eu. Algumas pessoas imaginam que não haja conforto ou espaço em um chalé, mas isso é um erro. Estive mês passado na casa de meu amigo, Elliot, perto de Deptford. Lady Elliot queria dar um baile. Mas como poderei fazê-lo? Disse ela. Meu caro Ferrars, diga-me como conseguirei. Neste chalé não tem nenhum cômodo que abrigue 10 casais. E onde poderíamos fazer a ceia? Imediatamente vi que não haveria qualquer dificuldade em fazê-lo. Então disse, minha cara Lady Elliot, não se preocupe. Na sala de jantar caberão 18 casais facilmente.
As mesas de carteado podem ser colocadas na sala de estar. A biblioteca poderá ser aberta para o chá e outros refrescos, e que a ceia seja servida no salão. Lady Elliot ficou deleitada com minha ideia. Medimos a sala de jantar e descobrimos que caberiam exatamente 18 casais, e tudo foi arranjado precisamente de acordo com o meu plano. De modo que, na verdade, se as pessoas souberem o que fazer, todos os confortos podem ser aproveitados tanto em um chalé como na residência mais espaçosa. Elinor concordou com tudo, pois não achou que ele era digno de oposição racial. Como John Dashwood não se comprazia com a música mais do que sua irmã mais velha, sua mente estava igualmente livre para concentrar-se em qualquer outra coisa. E um pensamento lhe ocorreu durante aquela noite, que ele comunicou à esposa para sua aprovação quando chegaram em casa. A consideração do erro da Sra. Denison, ao supor que suas irmãs eram suas hóspedes, havia sugerido a possibilidade de convidá-las para que realmente o fossem, enquanto os compromissos da Sra. Jennings a mantinham longe de casa. As despesas não seriam nada, a inconveniência pouco mais. E era uma atenção que a delicadeza de sua consciência dizia ser essencial para que se desincumbisse completamente da promessa que havia feito ao pai. Fanny ficou surpresa com a proposta. Não vejo como pode ser feito, disse ela, sem afrontar Lady Middleton, pois passam todos os dias com ela. De outro modo, eu ficaria muito feliz em fazê-lo. Sabe que estou sempre disposta a tratá-las com toda a consideração em meu poder, como o fiz ao levá-las para sair esta noite. Mas são visitas da Lady Middleton. Como posso convidá-las para que saiam da casa dela? Seu marido, com grande humildade, não reconheceu a força de sua objeção. Elas já haviam passado uma semana em Conduit Street e Lady Middleton não poderia ficar aborrecida caso dessem a mesma quantidade de dias para parentes tão próximos. Fanny pausou por um momento e então, com vigor renovado, disse: Meu amor, as convidaria do fundo do meu coração se estivesse em meu poder. Mas acabei de me decidir, por chamar as senhoritas Steele para passar alguns dias conosco. São garotas muito bem comportadas e boazinhas, e acho que devemos esta consideração a elas, pois seu tio tratou Edward muito bem. Podemos chamar suas irmãs um outro ano, sabe? Mas as senhoritas Steele podem não vir mais à capital. Tenho certeza que gostará delas. Na verdade, você já gosta delas. Sabe, e minha mãe também. E Harry as adora. O Sr. Dashwood se convenceu. Reconheceu a necessidade de convidar as senhoritas Steele imediatamente, e sua consciência foi tranquilizada pela resolução de convidar suas irmãs um outro ano. Ao mesmo tempo, contudo, suspeitou astutamente que outro ano faria com que o convite fosse desnecessário, pois Elinor viria à capital como esposa do Coronel Brandon, Marianne como hóspede deles. Fanny, regozijando-se por ter se safado e orgulhosa do raciocínio rápido que havia conseguido tal resultado, escreveu para Lucy na manhã seguinte, solicitando sua companhia e a de sua irmã, por alguns dias, em Harley Street, assim que Lady Middleton pudesse liberá-las. Isto foi o suficiente para fazer com que Lucy ficasse verdadeira e razoavelmente feliz. A Sra. Dashwood parecia estar trabalhando em seu favor, cuidando de todas as suas esperanças e promovendo todos os seus objetivos. Tal oportunidade de estar com Edward e sua família era a coisa mais relevante para seus interesses, e este convite a mais gratificante para seus sentimentos. Era uma vantagem que não podia ser suficientemente agradecida ou aproveitada com demasiada rapidez. E descobriram instantaneamente que sua visita a Lady Middleton, que antes não tinha quaisquer limites preciosos, sempre havia sido planejada para acabar dentro de 2 dias. Quando o bilhete foi mostrado a Elinor, o que foi feito 10 minutos depois de sua chegada, fez com que ela, pela primeira vez, concordasse um pouco com as expectativas de Lucy, pois tamanha demonstração de gentileza incomum, demonstrada tão pouco tempo depois de conhecê-las, parecia declarar que a boa vontade em relação a ela adivinha de algo mais do que malícia contra si mesma, e poderia, com tempo e habilidade, fazer tudo o que Lucy desejava. Sua adulação já havia subjugado o orgulho de Lady Middleton,
e entrado no coração fechado da Sra. John Dashwood. E estes efeitos abriam caminho para possibilidades de outros ainda maiores. As senhoritas Steele mudaram-se para Harley Street, e tudo o que ele não ouviu sobre a sua influência lá reforçou sua expectativa do que aconteceria. Sir John, que as visitou mais de uma vez, voltou com tais relatos sobre como estavam agradando que chamaram a atenção de todos. A Sra. Dashwood nunca havia ficado tão feliz com nenhuma jovem antes, como estava com elas. Havia dado a cada uma delas um porta-agulhas feito por alguma imigrante. Chamava Lucy pelo primeiro nome e não sabia se conseguiria separar-se delas novamente. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo capítulo!